Hoje eu vim falar para vocês sobre a minha experiência profissional, o começo do meu trabalho profissional, que foi nos idos de 1987, quando eu ainda não trabalhava com pesquisa, mas trabalhava com produção teatral na cidade de São Paulo. Naquela época, São Paulo tinha aproximadamente 80 casas de espetáculo, o que significa uma demanda muito grande por produção e uma qualidade técnica bastante alta. Durante a década de 90, trabalhei com produção executiva, com produção de campo e com administração de espetáculos de teatro. Cada uma dessas funções me fez desenvolver capacidades específicas. A produção executiva, que se ocupava de olhar para as equipes como um todo e de dar condições para cada uma dessas equipes trabalharem e executarem as suas tarefas, a equipe de iluminação, a equipe de som, o pessoal do figurino e assim por diante. A produção de campo era uma dessas equipes dentro da estrutura da produção executiva e se ocupava de tudo aquilo que dizia respeito ao fazer da rua, a fazer compras, a buscar tecidos na 25 de março, a conseguir encontrar, permutar, emprestar objetos que não se compravam, objetos antigos. E a gente está falando aqui de uma época em que a gente trabalhava com uma lista telefônica, páginas amarelas e um telefone fixo. Alguns anos depois, em 2005, eu vou trabalhar num instituto de pesquisa que se ocupava de produzir dados, informações e elaborar análises para políticas públicas relacionadas aos direitos linguísticos e também se ocupava de projetos de intervenção para a execução de políticas públicas, também em relação aos direitos linguísticos, muito especificamente na área da educação. Aí você me pergunta o que a minha experiência com teatro tem a ver com a minha experiência na coordenação de projetos de pesquisa, na coordenação de projetos de intervenção, na coordenação executiva da própria instituição, que veio acontecer mais tarde, a instituição na qual eu também trabalhei durante 10 anos. O que acontece é que em certo momento eu consegui elaborar e significar toda aquela experiência que eu havia construído, toda aquela vivência que eu tinha do teatro, que dizia respeito a planejamento, a olhar para as equipes, a entender a demanda de cada um, a perceber como que as equipes se relacionavam, a desenvolver a capacidade criativa para solucionar problemas, porque quando te pedem um objeto que não está no mercado e você não faz a menor ideia de onde você vai conseguir isso, é preciso ser criativo para encontrar soluções, para encontrar respostas para a direção do espetáculo. E a administração do espetáculo, administração da temporada, que é um trabalho que daí inicia mais ou menos no momento em que o espetáculo estreia, e que diz respeito à manutenção, a acompanhar tudo o que está acontecendo em termos técnicos e humanos também, é claro, e garantir que tudo esteja funcionando bem, esteja adequado, esteja 100% para que o espetáculo possa acontecer ao terceiro sinal. Então, todas essas habilidades, todas essas capacidades foram construídas ao longo desses 10 anos. Em algum momento eu olho para elas, eu compreendo, eu as elaboro e eu olho para os projetos de pesquisa e percebo que todas elas podem e devem ser utilizadas, aplicadas, ressignificadas nesse novo contexto. Era um outro estado, era um outro objeto, era uma outra dinâmica, mas todas as capacidades podiam ser aplicadas ali. E eu estou falando isso hoje porque é comum nós identificarmos a dificuldade que muitas vezes as pessoas, os alunos têm em perceber as capacidades que eles já adquiriram ao longo da sua experiência profissional, ao longo da sua vida, e aplicar isso no projeto de pesquisa, aplicar isso no andamento do seu projeto. E o contrário também acontece. Às vezes, quando o aluno é muito jovem, ele está lá naquele momento muito antes de
fazer pesquisa ou de seguir a profissão que deseja, seja ela qual for, e ele não consegue perceber que todas as atividades que ele está fazendo, seja trabalhar no posto de gasolina, no supermercado, no teatro, aonde for, todas essas capacidades podem e novamente devem ser ressignificadas em outros contextos. Nada se perde, tudo se recria, mas para essa recriação acontecer, você precisa estar disposto a vivenciar essas experiências, tirar o máximo delas, refletir sobre elas e ressignificá-las. Por hoje era isso. Até o próximo vídeo.